Capítulo 11. Ouro, roupas e colírio. O processo de santificação é um esforço cooperativo entre Deus e nós. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse 3,18. Jesus aconselha aqueles que não possuem um coração ardente por ele a comprarem três coisas: ouro, roupas brancas e colírio para os olhos. Vamos examinar cada uma dessas coisas separadamente. Ouro refinado no fogo. O profeta Malaquias nos diz que, nos últimos dias, o Senhor viria à sua igreja como um fogo que refina. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Malaquias 3:3. A palavra levitas se refere profeticamente ao sacerdócio real, 1 Pedro 2:9, que, como abordamos anteriormente, é a igreja. O profeta não tinha as terminologias do Novo Testamento. Ele não era capaz de dizer: ele purificará os cristãos, porque esses termos ainda não haviam sido criados. Deus compara esse refinamento com o processo de refinamento do ouro e da prata. Então precisamos entender as características do ouro e da prata e como eles são refinados. Jesus focou o ouro, portanto nós nos concentraremos nele também. O ouro é amplamente distribuído na natureza, mas sempre em pequenas quantidades. Raramente o ouro é encontrado em seu estado puro. Em sua forma mais pura, o ouro é maleável, macio e livre de corrosão e de outras substâncias. Quando o ouro se mistura com outros metais, por exemplo, ferro, cobre ou níquel, ele se torna mais duro, menos maleável e mais corrosível. Essa mistura é chamada de liga. Quanto maior for a porcentagem de cobre, ferro, níquel ou outro metal, mais duro o ouro se torna. Da mesma forma, quanto menor for a porcentagem da liga, mais macio e maleável é o ouro. Imediatamente percebemos o paralelo que Jesus estabeleceu. Um coração puro diante de Deus é como o ouro puro que foi refinado. Um coração puro é macio, tenro e maleável. Paulo adverte que o coração é endurecido pelo engano do pecado. Ver Hebreus 3:3. O pecado, que é o mesmo que a desobediência aos caminhos de Deus ou à sua santidade, é a substância adicionada que transforma nosso ouro puro em liga, endurecendo o coração. Essa falta de maleabilidade cria uma perda de sensibilidade que nos impede de ouvir a sua voz. Infelizmente, um número muito grande de pessoas na igreja tem aparência de santidade, mas sem um coração maleável. Seus corações não mais queimam por Jesus. Seu amor incandescente por Deus foi substituído por um amor próprio frio, que busca somente o próprio prazer, conforto e benefício. O seu temor a Deus é um meio de benefício pessoal. Ver 1 Timóteo 6,5. Eles buscam somente os benefícios das promessas e excluem aquele que faz a promessa. Enganados, eles se deleitam com o mundo, esperando também receber o céu. Eles são mornos dentro da igreja. Contudo, Tiago admoesta que o verdadeiro e puro cristianismo é não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1,27. Jesus está voltando para uma igreja que é pura, sem ruga, sem mácula, mancha ou qualquer impureza. Ver Efésios 5,27. Uma igreja cujo coração não foi contaminado pelo sistema do mundo. Outra característica do ouro é a sua resistência à corrosão. Embora outros metais se manchem como resultado das mudanças atmosféricas, as mudanças da atmosfera não fazem com que o ouro puro fique manchado. O latão, uma liga amarelada de cobre e zinco, embora se pareça com ouro, não se comporta como ouro. O latão se mancha facilmente. Ele tem
aparência do ouro, mas não possui suas características. Quanto maior for a porcentagem de substâncias estranhas no ouro, mais suscetível ele é à corrupção e corrosão. Nos dias de hoje, o sistema do mundo tem contaminado a igreja. Nós temos sido infiltrados por seus modos de vida e temos sido manchados. Na igreja ocidental, nossos valores são poluídos pelo mundanismo. Temos buscado nossos apetites carnais e os chamamos de bênçãos de Deus. Ao pensar que estamos ricos com essas bênçãos, tornamo-nos insensíveis e não percebemos nossa necessidade de purificação. Malaquias mostra que Jesus refinará sua igreja, limpando-a da influência do mundo, assim como se refina o ouro. No processo de refinação, o ouro moído é então misturado com uma substância chamada fundente. Os dois são colocados em uma fornalha e derretidos com a intensidade do fogo. As impurezas são atraídas pelo fundente e sobem à superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas, ou escórias, tais como cobre, ferro, zinco, junto ao fundente, são então removidas. Observe o que o Deus diz através de Isaías, o profeta. Veja, eu refinei você, embora não como prata ou ouro. Eu o provei na fornalha da aflição. Isaías 48:10. A fornalha que ele usa para nos refinar é a aflição, o sofrimento, os problemas, e não uma fornalha literal de fogo físico, como aquele que o ouro e prata são refinados. Pedro afirma isso ao dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. O fogo do Senhor que refina são as provações e tribulações. Seu calor destaca as impurezas, separando-as do caráter de Deus em nossas vidas. Cresci em uma igreja denominacional, que ensinava que tudo que era preciso para ser salvo era aspergir água sobre a cabeça quando criança, frequentar os cultos e seguir as leis da igreja. Quando eu fui salvo em minha fraternidade, na época em que cursava a faculdade em 1979, imediatamente comecei a frequentar uma igreja independente que enfatizava as bênçãos de Deus. A santificação não era ensinada nessa igreja, nem na igreja denominacional que eu frequentava no passado. Em 1995, Deus começou a lidar comigo em oração sobre a necessidade de pureza, o que criou uma sede em minha vida. Eu pedi a Deus apaixonadamente para que purificasse minha vida. Após alguns meses, ele respondeu. Em dezembro daquele ano, ele me disse que iria me ensinar como negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Ele me mostrou que faria um trabalho de santificação em minha vida. Animado, eu disse à minha esposa: Deus vai remover de mim toda impureza. Continuei dizendo a ela todas as coisas que Deus iria tirar de mim. A maioria delas eram excessos relacionados à gula por certos alimentos, muito tempo de televisão e excesso de foco nos prazeres. Porém, durante os 3 meses que se seguiram, nada aconteceu. Na verdade, as coisas pioraram. Era como se eu tivesse me tornado 2 vezes mais carnal. Eu perguntei ao Senhor: por que esses maus hábitos estão piorando e não melhorando? Ele respondeu: filho, eu disse que iria purificá-lo. Você tem tentado fazer isso com sua própria força. Agora eu farei isso da minha maneira. Daquele ponto em diante, passei por provações intensas, as quais nunca havia experimentado. E do meio de tudo aquilo, Deus parecia estar a milhões de quilômetros de distância, embora não estivesse. Defeitos em minha personalidade que antes ficavam escondidos vieram à superfície, e a raiz de todos esses defeitos podia ser resumida em uma só palavra: egoísmo. Eu era rude e duro com os mais próximos a mim, às vezes gritava com minha esposa e meus filhos sem motivo,
Eu murmurava sobre quase tudo. Eu não era uma companhia agradável. Não demonstrava amor por minha família, meus amigos e meu pastor, e os tratava como se eles fossem a razão da angústia da minha alma. Eles começaram a me evitar por causa da minha atitude e do meu comportamento. Finalmente clamei ao Senhor. De onde toda essa ira está vindo? Ela não estava aqui antes. Ele me mostrou na Bíblia sua palavra sobre purificação. Em seguida respondeu minha pergunta. Filho, quando eles purificam o ouro, o colocam em uma fornalha muito quente e intensificam o calor para que ele se torne líquido. Uma vez feito isso, as impurezas aparecem na superfície. Ele me levou a olhar para a minha aliança de casamento de ouro. Ela possui 14 quilates de ouro, o que significa que 14 de 24 partes da aliança eram de ouro. Porém, 10 partes eram de outros metais. Isso significa que aproximadamente 60% dessa aliança era de ouro. Então, ele me fez as seguintes perguntas que mudaram minha vida. Esse anel parece ser de ouro puro para você? Eu respondi sim. Ele retrucou, mas ele não é de ouro puro, é? Eu respondi, não, senhor. Ele continuou, você não pode ver as impurezas do ouro antes que ele seja colocado no fogo. Mas isso não significa que elas não estejam lá. Eu respondi dizendo, sim, senhor. Então, ele fez uma declaração que impactou o meu coração como uma bomba. Quando eu coloco meu fogo sobre você, essas impurezas vêm à tona. Embora estivessem despercebidas aos seus olhos, elas eram visíveis a mim. Agora a escolha é sua. Sua reação ao que for exposto é que determinará seu futuro. Você pode permanecer irado, culpar sua esposa, seus amigos, seu pastor ou as pessoas com as quais você trabalha por sua condição. Você pode permitir que as impurezas permaneçam, dando justificativas para o seu comportamento. Mais tarde, quando as provações diminuírem, elas se esconderão novamente. Ou você pode ver sua condição como ela é, arrepender-se, pedir perdão, e eu, com as minhas mãos, removerei essas impurezas da sua vida. Deus não as removerá contra a nossa vontade. Paulo sabia disso e nos advertiu. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Ele escreveu a Timóteo sobre esse assunto. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19 a 21. O processo de santificação é um esforço cooperativo entre Deus e nós. Ele providencia a graça, mas nós precisamos querer e pedir por sua santificação. Então, quando ele começa o processo, nós precisamos cooperar por meio de humildade e obediência. Na minha vida eu podia ver somente os meus excessos externos, como o mau hábito de comer demais, ver televisão demais, muita diversão e assim por diante. Mas Deus podia ver as raízes mais profundas e depois que ele tratou delas, as outras coisas se alinharam. A purificação é um processo constante, contínuo e muitas vezes doloroso, mas sabendo que é produzido como resultado, devemos dar boas-vindas a esse processo. Outra característica do ouro, em seu estado mais puro, é a transparência. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21. Quando é purificado pelo fogo das tribulações, você se torna transparente. Um recipiente transparente não traz nenhuma glória para si mesmo, e sim glorifica o que contém em seu interior. Quanto mais somos refinados, mais claramente o mundo pode ver Jesus em nós. Aleluia! Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, clamou: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço.
Salmo 19:12. Que esse seja o nosso clamor. Se pedirmos a Deus para purificar nossos corações, Ele irá remover as impurezas que estão ocultas aos nossos olhos. Deus conhece nossos pensamentos e nossas intenções mais íntimas, até mesmo aquelas que nós desconhecemos. Ao sermos refinados, serão fortalecidas as coisas boas que temos e serão removidas as coisas que nos prejudicam ou nos enfraquecem. Por essa razão, Jesus aconselha a igreja dos nossos dias a comprar dele ouro refinado no fogo para que nos enriqueçamos, não com aquilo que o mundo busca, mas com o que dura eternamente. Roupas brancas. Após aconselhar essa igreja a comprar ouro refinado, Jesus a aconselha a comprar dele roupas brancas para que a vergonha da sua nudez não seja revelada. Deus exorta Israel em termos similares quando Isaías clama: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Isaías 52:1. Sião é uma tipologia da igreja. Deus não disse: eu a vestirei com suas roupas. Ele disse: vista suas roupas de esplendor. De maneira semelhante, Paulo diz à igreja: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. Esses apelos são feitos porque ninguém se achegará ao Senhor sem essas roupas brancas. Ver Apocalipse 7:9. Contudo, o ponto-chave em todas as três passagens é que somos nós que devemos vesti-las. Novamente, sua graça providencia para nós a capacidade de comprar essas roupas. Não poderíamos providenciá-las por nós mesmos, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Isaías 64:6. Mas, como o profeta diz, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se, ó minha alma, em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Isaías 61:10. O Senhor providencia as vestes de salvação e as joias. Nós nunca poderíamos providenciar isso para nós mesmos. Mas, novamente, essas provisões podem ser recebidas em vão. A noiva precisa enfeitar a si mesma. Considere este exemplo. Uma mulher pobre é pedida em casamento pelo filho de um grande rei. Ela não tem dinheiro e não tem condição alguma de conseguir recursos para se preparar para o casamento. Ela tem apenas farrapos e não terá sua entrada permitida na corte do rei se não estiver usando a vestimenta apropriada. Em seu grande amor, o filho do rei dá a ela o necessário para comprar um bonito vestido e joias para que ela use no dia da cerimônia. Mas ela não usa nada do que recebeu para o casamento. Ela gasta o dinheiro com seus próprios prazeres. É um insulto ao grande rei e a seu filho quando ela aparece para o casamento sem as vestes apropriadas. A capacidade de conseguir as vestes foi graciosamente dada a ela, mas ela recebeu a provisão em vão. Ela não se preparou para o casamento. Se ela tivesse usado o que ele lhe deu para comprar as vestes para o casamento, então ela se orgulharia no rei. Ela teria declarado: ele me vestiu com este vestido de casamento. Embora tenha recebido um presente pela graça, ela seria capaz de vestir a si mesma. Teria sido algo dado totalmente pela provisão do rei. Mas ela teria de se preparar ao comprar o traje e colocá-lo em si mesma. Esse exemplo relata muito bem nossa preparação para o retorno do noivo. João descreve a cena que viu e ouviu. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. A palavra grega para atos de justiça no versículo 8 é dikaioma. O dicionário de Strong define essa palavra como um feito justo. De acordo com o dicionário Vini, essa palavra significa um ato de justiça, uma expressão concreta de retidão. Deus nos dá da sua graça para que possamos produzir obras de justiça.
De acordo com a palavra de Deus, esses atos compram as roupas brancas com as quais podemos nos vestir para as bodas do Cordeiro. Mas será que temos recebido essa graça em vão? Se são nossos atos de justiça que produzem nossas roupas para as bodas, então muitos de nós seremos encontrados praticamente nus. A maioria das igrejas ocidentais não possui obras suficientes para uma minissaia, quanto mais para um vestido de casamento. Novamente, isso explica e confirma o comentário de Tiago, colocando em forma de pergunta: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Tiago 2,20. Será que perdemos de vista essa verdade na igreja ocidental moderna? Tiago nos dá dois exemplos que ilustram a verdadeira fé. Ele diz: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Veja versículo 21. Alguns podem dizer: pensei que fôssemos justificados pela fé. Nós somos, mas não pela fé e pela graça que tem sido pregada no mundo ocidental das últimas décadas. A fé não é real, a menos que haja obras correspondentes, e sem a graça de Deus não poderá haver atos correspondentes. Tiago continua: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago 2:21 a 24. Nessa ilustração, Tiago escreve: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2:25 e 26. Outra tradução diz: assim também a fé sem obras está morta. A fé não é fé de fato se não for acompanhada por obras. Não podemos proclamar nossa fé como a igreja de Laodiceia fez. Mas será que temos as obras correspondentes que confirmam essa fé? Vamos considerar duas parábolas que Jesus conta imediatamente após a parábola das 10 virgens. Lembre-se de que o ponto central da parábola das 10 virgens é que as insensatas não entregaram suas vidas por inteiro, mas ainda assim chamavam Jesus de Senhor. A entrada delas nas bodas foi negada. A parábola seguinte é com relação a um homem rico que fez uma longa viagem. Esse homem rico representa Jesus. Ele chamou todos os seus servos e lhes deu dinheiro para que investissem para ele enquanto estivesse fora. Ele deu a eles quantidades diferentes de acordo com a capacidade deles e então partiu. 2 dos servos trabalharam diligentemente e dobraram a quantidade que lhes foi dada. O terceiro, que havia recebido menos, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro que o Senhor lhe dera, para mantê-lo protegido. Ele não usou o que lhe foi dado, ele recebeu em vão. Após um longo tempo, o Senhor retornou de sua viagem e os chamou para que prestassem conta do que haviam feito. O Senhor elogiou e recompensou os 2 primeiros servos que trabalharam diligentemente com o que lhes havia sido confiado. Então o servo que recebeu a menor quantia disse: Senhor, sei que o Senhor é um homem duro, que espera receber algo a troco de nada, por isso fiquei com medo e escondi seu dinheiro na terra. Aqui está ele. O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Mateus 25:26. Ele diz servo. Ele não usa palavras como ímpio, estrangeiro, forasteiro ou inimigo. Aqueles que não receberam sua graça é que são inimigos, vê Romanos 5:10. Aqueles que não foram salvos é que são estrangeiros, vê Efésios 2:19. Aqueles que não creem em Deus é que são ímpios. Esse homem não é chamado por nenhum desses nomes, mas de servo do Senhor. Jesus deixou claro: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, versículo 29. O julgamento do Senhor para seus 3 servos se fundamentou em como eles usaram o que lhes foi dado. O julgamento não tinha nada a ver com o fato de crerem ou não que o mestre existia.
É claro que o terceiro servo acreditava que ele existia, pois havia recebido dele. Ele também sabia que o Senhor retornaria, pois escondeu o dinheiro para mantê-lo a salvo. Contudo, ele viveu com uma atitude de ignorar a volta do Senhor. Ele não redimiu o tempo. Ele não fez atos de justiça. O Senhor pronunciou o julgamento desse servo inútil. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 30. Embora essa parábola fale de investir dinheiro e não de comprar vestes, o mesmo princípio se aplica a ela. Não houve atos de obediência. O julgamento pronunciado ao servo preguiçoso está relacionado ao julgamento que Jesus deu à igreja de Laodiceia. Eles estavam nus, pois suas obras, e não a crença na existência de Deus, eram mornas. A parábola que Jesus conta em seguida está relacionada ao último julgamento, que acontecerá quando ele vier para julgar todos os povos. Ele os separará como um pastor separa ovelhas de bodes. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. Jesus está se referindo não somente aos enfermos, famintos ou presos fisicamente. Ele está falando dos espiritualmente fracos também. Na maior parte do seu ministério, Jesus cuidou dos espiritualmente pobres. Ele deu de comer aos que tinham fome espiritual. Ver Mateus 5, versículo 6. Ele deu de beber aos que tinham sede espiritual. Ver João 4,10. Aos doentes e aprisionados, Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. Se ele estivesse se referindo somente às obras físicas nessa parábola, então os 12 apóstolos não teriam dito à igreja: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Atos 6,2. De maneira alguma essa afirmação implica desmerecer o cuidado com os pobres ou doentes fisicamente. Ambas as coisas são importantes. O ponto-chave é fazer a obra de Jesus. Jesus é nosso mestre e senhor, mas ele não veio para ser servido ou viver sua vida em prazeres. Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ver Mateus 20, 28. Os santos justos que foram recompensados nessa parábola são os que deram a sua vida em favor da obra de Jesus. Suas obras eram quentes e não mornas. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículos 41 a 46. Nessa parábola, a única diferença entre os dois grupos é o que fizeram e o que não fizeram. Em outras palavras, a única diferença foram as obras.
Aqueles que receberam um galardão agiram na graça que lhes foi dada e produziram obras de justiça. As pessoas que foram julgadas eram formadas por dois grupos: aqueles que eram ímpios e os que eram servos, mas que não fizeram nada com a graça que lhes foi dada. Eles não produziram atos de retidão. Eles receberam a graça de Deus em vão. Ocasionalmente faço perguntas durante muitas pregações em grandes congregações e ouço respostas de partir o coração. Por exemplo, eu pedi às mães viúvas e solteiras que se levantassem, e a muitas delas, e lhes perguntei: as pessoas da igreja chegam até vocês no fim do culto de manhã e perguntam: você e seus filhos gostariam de vir à nossa casa para almoçar conosco? Nós sabemos que seus filhos não têm um pai e precisam ver um exemplo de bom pai. A resposta mais positiva que conseguiram ouvir até hoje foi de 2 pessoas em uma congregação de quase 1000 pessoas. Eu continuo. Se sua máquina de lavar ou outro eletrodoméstico importante de sua casa quebra, você telefona para alguém de uma das famílias da igreja e pede por ajuda, e no mesmo dia esse irmão se oferece para ajudar, certo? Elas olham para mim, espantadas, algumas com lágrimas nos olhos, pois, sem saber, eu falei de uma situação que passaram. Novamente, nenhuma resposta positiva. Outras questões de cuidado básico têm a mesma reação. Eu enfatizo ao povo que esse cuidado e carinho não são responsabilidade dos pastores. A responsabilidade deles é de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículo 12. Então eu mudo de assunto e pergunto a toda a congregação: quantos de vocês ministram em uma prisão pregando o evangelho? 5 a 8 pessoas geralmente se levantam em uma grande congregação. Quando eu pergunto quantos de vocês visitam hospitais ou asilos, recebo a mesma resposta. Quando eu pergunto quantos de vocês vão aos bairros marginalizados para levar a palavra de Deus às pessoas, vejo a mesma reação. A razão para uma resposta tão pequena é porque cerca de 80% da maioria das congregações vive basicamente em função de si mesmas e de suas famílias, mas os incrédulos é que fazem assim. Por outro lado, quase todas as pessoas que não responderam certamente iriam a um culto milagroso onde o profeta lhe diria que elas iriam prosperar nos negócios e ser bem-sucedidas em seus ministérios. Elas dirigiriam milhares de quilômetros para receber uma unção dobrada ou ir a um culto de renovação. Por quê? Na maioria das vezes, não para ser mais útil para Jesus, e sim para descobrir mais benefícios para si mesmas. Recentemente assisti a um evangelista popular na televisão ensinando uma enorme multidão sobre a unção. Ele compartilhou o preço da unção e o povo ouvia atentamente. Não era difícil detectar a paixão que eles tinham pelo poder de Deus. Alguns olhavam para ele como se tivessem fogo nos olhos. Contudo, eu senti um incômodo em meu espírito, o que foi confirmado quando um homem colocou um cheque nas mãos desse evangelista. Era uma oferta. Eu me lembrei de Pedro quando lhe ofereceram dinheiro por causa da unção, no livro de Atos. Eu me senti aliviado ao ver que o evangelista devolveu o cheque ao homem. Imediatamente fui para o lugar mais silencioso para orar. Senhor, eu questionei, sinto um incômodo. Eu acho que sei o porquê, mas quero que o Senhor me explique. Sua doce e suave voz falou ao meu coração. John, eles têm paixão pelo meu poder, mas pelas razões erradas. O poder pode fazer com que as pessoas se sintam importantes. Ele lhes dá autoridade, valor ou lhe traz dinheiro. Eles o desejam não para servir, mas para terem sucesso. As palavras de Jesus à multidão no dia do julgamento vieram à minha mente. Eles professavam seu senhorio pelo fato de terem feito milagres, expulsado demônios e profetizado em nome dele. Mas Jesus virou-se para eles e disse: afastem-se de mim, vocês que não fazem a vontade do meu Pai. Mateus 7, versículos 21 e 23. O Senhor continuou: John, eles não disseram, Senhor, Senhor, nós visitamos os que estavam na prisão em teu nome. Nós alimentamos os famintos e vestimos os nus em teu nome. Eu respondi: não, Senhor. Eles não disseram. A partir disso,
eu pude ver dois grupos de pessoas que constituem uma grande parte da igreja. Um grupo, o maior dos dois, vem para a igreja, mas vive sua vida buscando sucesso no mundo. O outro grupo vem para a igreja buscando sucesso em seus ministérios. Um terceiro grupo, muito menor, é constituído por aqueles que buscam apaixonadamente agradar a Jesus, servindo seu povo e alcançando os perdidos com corações puros. Aí, povo de Deus, você pode ver os caminhos perigosos tomados pela igreja ocidental? Quando muitos vêm às nossas igrejas, ouvem um sermão uma ou duas vezes por semana e então vão para casa para viver em função de si mesmos no restante da semana. Que tipo de vestes eles têm? É como se a única forma de arrastar esses crentes para a igreja, além dos dias usuais, é dizer que haverá uma bênção que os beneficiará de uma forma egoísta. Eles usam sua energia e seu esforço em buscar ganho e recompensa próprios. A maioria dessas pessoas sabe as coisas certas a dizer e parece ser amável, mas não está vivendo para o mestre. O que eles farão no dia do julgamento, quando forem chamados para prestar contas da graça que lhes foi dada? Estarão nus ou estarão vestidos de atos de justiça e retidão? Paulo clamou: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 11. Será que temos considerado o temor do Senhor? Ou zombamos de sua santidade ao ignorarmos o dia do julgamento? Será que temos confiado em palavras vazias e sem nexo? Isso nos leva à terceira coisa que Jesus aconselha os mornos que comprem dele: colírio para os olhos. Após aconselhar a igreja para que compre ouro refinado e roupas brancas, Jesus os aconselha a comprarem dele colírio para os olhos, para que possam enxergar. O colírio é um umectante para os olhos, composto de várias substâncias e aplicado com propósitos medicinais. A escola de medicina de Laodiceia era famosa por causa do seu colírio. Considerando que o povo da cidade estava familiarizado com o colírio para os olhos, Jesus usou-o para fazer a analogia de que aquela igreja precisava de cura para sua cegueira espiritual. Embora essa seja uma igreja histórica, isso tem uma aplicação profética. Muitos teólogos acreditam que essa fala se aplica ao período imediatamente anterior à volta de Jesus, que são os nossos dias. A igreja alega que vê, mas Jesus identifica sua realidade e diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3,17. Paulo escreve aos cristãos: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios 1,18. Ser iluminado é enxergar claramente. Nós precisamos ver ou enxergar da maneira que Jesus vê. E somente podemos fazer isso ao passarmos tempo na presença dele, ouvindo sua palavra e servindo a ele. Esse princípio geral se aplica aos líderes naturais. Você aprende qual é a visão de um líder ao servi-lo e passar tempo ao seu lado. Minha esposa passou mais tempo comigo do que qualquer outra pessoa que trabalha conosco em nosso ministério. Ela é uma mulher de Deus. Ela se alegra em ser minha esposa e em servir a Deus sob a minha autoridade. Ela é a pessoa que mais se dedica ao trabalho em minha equipe. Já houve inúmeros incidentes em nosso ministério durante os quais os membros da equipe precisavam de uma decisão enquanto eu estava ausente. E ela foi capaz de dar uma diretriz correta em todas as vezes. Moisés passou mais tempo na presença de Deus do que qualquer pessoa em seus dias. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Deuteronômio 34:7. Ele também se deleitou em servir a Deus mais do que qualquer outra pessoa, e Deus o chamou de meu servo fiel. Números 12:7.
O povo de Israel, por outro lado, não tinha essa paixão pela presença de Deus. Eles desejavam somente suas bênçãos. Eles somente o serviram se vissem os benefícios. Portanto, eles não viam as coisas do modo como Deus as via. Eles foram repetidamente corrigidos por causa das percepções errôneas. O problema chegou ao auge quando os líderes entraram na terra prometida. Ao retornarem, 10 dos líderes disseram à congregação: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13 e 33. Caleb e Josué viram a situação de forma diferente. Eles disseram ao povo: não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14, versículo 9. Por que esses homens eram tão diferentes quanto a maneira de ver a situação? Josué tinha paixão por passar tempo com Deus. Josué foi o mais perto que lhe fora permitido subir a montanha. Ver Êxodo 24:13. Mais tarde, antes que o tabernáculo fosse construído, Moisés ergueu uma tenda longe do acampamento e o chamou de tenda do encontro. Se alguém quisesse buscar ao Senhor, deveria ir para fora do acampamento até a tenda do encontro. Além de Moisés, a Bíblia não menciona mais ninguém indo à tenda a não ser Josué. Quando Moisés foi ao lugar de encontro, todos se levantaram e ficaram de pé à porta de suas tendas e adoraram de longe. Eles o respeitavam por buscar a Deus, mas não se achegavam mais perto, pois seus corações seriam revelados. Mas a Bíblia diz que, quando Moisés retornou ao acampamento, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se apartava da tenda. Êxodo 33:11. Duas coisas são evidentes aqui. Primeira, Josué tinha paixão pela presença de Deus. Josué permanecia ali mesmo quando Moisés deixava a tenda. Segunda, Josué era um servidor de Moisés. Ele também era um servo fiel do Senhor. Seus atos correspondiam à sua fé. A percepção de Josué era clara, pois ele passava tempo com Deus e produzia atos de justiça e retidão. Hoje, algumas pessoas passam horas em oração, mas não são servidoras. Elas estão sempre criando problemas em suas igrejas por causa de sua cegueira. Elas são pessoas super espirituais que não produzem frutos verdadeiros para o reino. Elas são cegas, pois não são pessoas que servem. É necessário tanto passar tempo com o Senhor, quanto ser um servidor. Assim como a visão de Moisés era correta, a de Josué também. Ambos passavam tempo com Deus e eram servos que mostravam atos de justiça. Os filhos de Israel se viam como gafanhotos e diziam que o inimigo também os via da mesma forma. Josué e Caleb disseram que a proteção e a força dos inimigos havia sido retiradas. Quem conseguiu ver corretamente? 40 anos mais tarde, quando Josué enviou 2 espiões à mesma terra, um dos habitantes disse aos espias: pois temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, versículos 10 e 11. Josué viu perfeitamente enquanto a percepção dos outros líderes estava completamente equivocada. Essa situação é semelhante à do servo preguiçoso que recebeu a graça do seu senhor em vão. Quando o seu senhor retornou, o servo o viu como um homem duro, que esperava receber algo do nada. A percepção dele estava completamente enganada. Provavelmente, sua percepção errada cresceu e piorou à medida que ele não produzia as obras que o seu senhor lhe havia ordenado fazer. Como mencionei antes, hoje existem 2 grupos de pessoas na igreja cuja visão é obscurecida. Eles não veem de modo como Jesus vê. O primeiro grupo inclui os que não buscam a Deus como deveriam. Eles respeitam pregadores que buscam a Deus e trazem mensagem dos céus, mas não vão para fora do acampamento para se encontrar com Jesus.
Eles não deram a atenção necessária à exortação. Vamos para perto de Jesus, fora do acampamento. Hebreus, capítulo 13, versículo 13. As obras deles são mornas. O segundo grupo inclui aqueles que buscam a Jesus, mas não são pessoas que servem. Eles o buscam por causa do que ele pode fazer por eles. Falando francamente, eles geralmente são aqueles que trazem mais dores de cabeça aos pastores tementes a Deus do que qualquer outro membro. Eles têm um comportamento religioso ou espiritual, mas suas obras são mornas. Ai, povo de Deus, nós não precisamos de reavivamento ou renovação na igreja. Nós precisamos de reforma. A renovação revigora o que já existe. A reforma traz uma mudança completa no que já temos. Uma reforma é um chamado a uma mudança completa na maneira de ver e viver. Nós temos acreditado por muito tempo em uma falsa graça que leva nossas igrejas a um estado de mornidão. Você pode ensinar algo errado por tanto tempo que acaba crendo que é verdade. Então, quando a verdade é dita, você a rejeita, chamando-a de extremo ou erro. A renovação ou reavivamento somente fortalecerá o que está errado em nossa percepção. Nossos olhos precisam ser abertos para vermos como ele vê. Como o salmista diz, na tua luz vemos a luz. Salmos 36, versículo 9.